Olá! Hoje é dia de falar sobre traumas que todas as pessoas têm, sem exceção, e os reflexos na nossa carreira, na nossa comunicação, na nossa vida como um todo. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou a live por aqui, deixa eu colocar o tema da live de hoje. Traumas, reflexos. Reflexos na profissão, na carreira e na comunicação. Pronto. Porque aí todo mundo vai chegando e já sabe sobre o que a gente está falando nessa live, nesse tema que é tão essencial para a nossa vida. Porque estava conversando, inclusive, essa semana com uma pessoa sobre essas questões emocionais e muitos de nós, para não falar todos, né, há muitos anos atrás, aprendeu que trauma é para quem passou por algo absurdo, terapia, imagina, é só para quem realmente tá com dinheiro sobrando, para quem isso, para quem aquilo, né? Ia se criando um julgamento com relação a isso, sendo que traumas todos nós temos e terapia todos nós precisamos a vida toda. E hoje eu decidi fazer essa live falando sobre esse tema, inclusive foi um tema que várias pessoas enviaram na caixinha para perguntar sobre e que é essencial, porque o trauma, ele fica registrado no nosso corpo, ele fica registrado na nossa mente e ele toma conta do nosso dia a dia sem a gente perceber se você não olha para ele. Ele toma conta na sua forma de se comunicar, na sua forma de se posicionar, na sua carreira, na sua relação com as pessoas. E muitas vezes chega a refletir até na saúde, porque tudo aquilo que não é cuidado vai aumentando cada vez mais. E o trauma, quando ele acontece, ele fica ali escondido, aí você vai passando por situações parecidas, e é como se você ficasse sem se dar conta alimentando aquele trauma diariamente. E aí é onde a gente fala assim, nossa, com a idade tudo piora. Piorou porque a gente não cuidou, e isso vale para todos nós. Sejam muito bem-vindos, me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Fausto, David, Leandra, Verônica, sejam bem-vindos. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Lembra de clicar no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, porque trauma, gente, é o que a gente precisa falar, ter consciência, tratar, trabalhar a vida toda. E eu vejo muito isso, eu faço inclusive palestras, treinamentos em empresas, o quanto esses traumas estão presentes, sem a gente perceber. Então fica aqui para você começar a tomar consciência desses traumas, porque a partir do momento que você toma consciência, é um primeiro passo para falar, peraí, isso aqui que está acontecendo é o meu trauma, são os registros que tem aqui dentro de mim, ou é o meu eu adulto, é realmente uma situação em que eu preciso tomar essa posição, em que eu preciso ter essa direção, em que eu preciso ter esse posicionamento, ou até a minha dificuldade de me posicionar, de me comunicar, de entrar em ação quando é algo para mim, né? Porque se é para os outros eu vou fazer. Por que isso acontece dentro de mim? Tá ótimo, você foi minha professora no SES, seja muito bem-vindo, David. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Compartilharam, gente? É pra gente manter o nosso equilíbrio de troca. Vocês vão receber o conteúdo aqui que vale ouro. Porque sempre que eu faço lives, né, qualquer evento que eu faço para as pessoas, fora os atendimentos que eu entrego ali, claro, meu 100%, mas eu busco entregar coisas que realmente você consiga colocar em prática no seu dia a dia e situações reais, né, a verdade, sem fórmulas mágicas, sem 3 passos de tal coisa, porque a vida não é assim. Existem tantas coisas aí dentro de você que foram durante muito tempo registradas e repetidas, que precisa cuidar, precisa de método e direcionamento para trabalhar tudo isso. Então, antes de entender como lidar, antes de entender de uma forma prática os reflexos na vida adulta, na verdade vamos fazer o oposto. Vou trazer alguns sintomas aqui
que estão presentes no seu dia a dia e que são relacionados aos traumas. E depois eu vou falar como surgem esses traumas, porque a gente às vezes tem uma concepção um pouco distorcida com relação a eles, tá? Sintomas que são os seus traumas, falando alto, e não realmente a sua versão adulta, a sua versão ferida. E aí, por que é importante isso? Que inclusive é uma técnica, é um passo de uma técnica aqui para você começar a desvincular. O que isso quer dizer, Su? Você começar a entender, isso aqui é meu, isso aqui realmente é minha essência, isso aqui é uma ferida, foi a estratégia de sobrevivência que eu criei. E aí você vai separando isso de você. Isso vale para qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, se você... Eu vou dar um exemplo meu. Há muitos anos, acho que vai fazer quase 10 anos, eu tive hérnia na cervical, travei, realmente não conseguia nem trocar de roupa sozinha, e durante muito tempo, até eu entender, eu falava minha hérnia, minha hérnia, minha hérnia. A gente pega, né, ou a pessoa que é muito ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu sou estressada, eu sou não sei o quê, e aí você pega pra si aquilo. O que você vai fazer a partir de agora? É começar a separar, desvincular isso de você. Então, o que isso quer dizer? No caso da hérnia, por exemplo, a hora que eu comecei a entender que eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, primeiro para cuidar de mim, me apaixonei, isso se transformou em uma profissão e fiz minha transição de carreira em 2018, aí eu comecei a entender, não era mais minha hérnia, é a hérnia. É algo que está aqui, e aí eu olhei para isso através da sistêmica, trabalhei isso dentro de mim para que essa dor, essa questão não precisasse mais estar presente. Aí eu não sou uma pessoa ansiosa, estou sentindo ansiedade nesse momento. Eu não sou uma pessoa insegura, eu estou insegura. Qual que é a raiz emocional de tudo isso? Por que existe essa insegurança? Por que o meu corpo precisou carregar tanto peso a ponto de eu ter uma hérnia na cervical? Percebe? Aí você já vai desvinculando e já indo para o próximo passo, para um olhar além, de começar a entender a raiz das coisas. Ponto de atenção com relação a isso. Muitas vezes, quando a gente começa a entender algumas informações, entender e buscar mais coisas com relação à nossa vida, saúde mental, inteligência emocional, ao olhar sistêmico, só precisa cuidar para você não cair naquele negócio de acontecer uma coisa, meu Deus, o que eu preciso olhar? O que está acontecendo comigo? Não, o mais importante da vida é viver, mas é importante perceber porque esses ciclos vêm se repetindo, situações se repetem, se a mesma sensação vem tomando conta, se você vem acumulando, vive na correria, aqui já são sintomas de traumas, vive na correria, não para um minuto, está relacionada aos traumas. Tá acumulando conhecimento, tem dificuldade de colocar em prática, ou a hora que chega em um teto específico, trava, está relacionado aos traumas, perfeccionismo excessivo, autocobrança excessiva, até ansiedade excessiva, porque o excesso de preocupação com o futuro é um trauma relacionado a você ter registrado dentro de você que você precisa estar sempre em estado de alerta, porque alguma coisa ruim pode acontecer. Dificuldade de se posicionar, de impor limites, não consigo dizer não. Não consigo falar eu quero isso, eu quero aquilo, está relacionado aos traumas. E eu vou dar um exemplo meu, que hoje eu entendo que durante muito tempo eu vivi em uma dualidade. O que isso quer dizer, Su? Eu sempre fui aquela pessoa que fez acontecer, que conquistou, que era promovida, trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. A última empresa que eu trabalhei, inclusive, era uma multinacional. E eu fazia, acontecia, era promovida, as coisas iam à frente, fazia minhas atividades das outras pessoas, pegava tudo pra mim. E recebia parabéns, as pessoas sempre me admiraram por eu ser forte, por eu fazer, e realmente sempre fiz tudo que eu sonhava, eu ia lá e fazia e conquistava. Só que isso me custou. Lembra que eu falei da hérnia? Foi um dos pontos. Me custou até a saúde. Eu só me permitia parar quando eu adoecia. São sintomas também de traumas. Só que por dentro, por mais que por fora eu mostrasse essa força, essa execução, essa braveza muitas vezes, por dentro existia insegurança e em muitas coisas eu não me posicionava, por isso que eu me sobrecarregava. Eu não dizia não. E às vezes eu até me oferecia para fazer coisas e para ajudar principalmente as pessoas mais próximas que eu amava mais, para ajudar, para fazer pelos outros, deixava de fazer por mim, sendo que eu nem queria fazer, mas a minha necessidade de agradar, de ser a boa menina,
de ser perfeita era tão grande que eu ia fazendo. Então percebe que parece oposto, mas ao mesmo tempo os dois viviam dentro de mim. Eu atendo muitas pessoas que passam por isso, que são fortes, que executam, que vão lá fazer acontecer e que em muitos momentos já estão no outro oposto disso, travei, não consigo fazer mais nada. É uma exaustão. A hora que eu pego para olhar para os novos projetos, para aquilo que eu quero realizar na minha vida, para aquilo que eu quero empreender na minha vida, parece que a energia acaba. Parece que, não sei, vão surgindo outras coisas. Para os outros a energia sempre vem, mas para você não, porque você foi fazendo tanto tempo, começa a vir irritabilidade, raiva, frustração. Só que você vai aprendendo a fazer o quê? Reprimir aquilo. Você vai guardando, você vai guardando. E aí as feridas vão sendo projetadas em todas as pessoas. Tudo isso são sintomas de traumas. Quem, por exemplo, eu sou a mãezona de todo mundo, são sintomas de traumas, de algo que faltou lá atrás, e que aí de uma forma inconsciente você vem buscando isso nas pessoas, até quem, no meu caso, queria salvar todo mundo, quem quer salvar todo mundo, quem cuida de todo mundo, já indo um pouquinho mais pra frente, no fundo, quer ser cuidada. Vou trazer um exemplo prático da carreira, de profissão. Muitas vezes eu tô tendo reuniões com o RH pra gente alinhar o que vai ser falado na palestra, o que é importante, quais são os pontos ali dentro da empresa para eu trazer através de dinâmicas, de conteúdos, porque o ser humano, todos nós, a gente funciona, a transformação realmente acontece quando é algo visceral, a gente precisa sentir. Por isso que em grande parte das lives, dentro do que é possível aqui no equilíbrio de troca e sem eu estar vendo vocês, eu sempre trago alguma visualização, algum exercício, algum movimento para você fazer, para você sentir no corpo, porque o trauma mora no nosso corpo também. E aí, a gente tem a reunião de alinhamento para depois eu criar o material, e muitas pessoas do RH trazem, às vezes contratam a palestra depois de um processo de feedback 360, né, que roda a empresa do gestor para o colaborador, do colaborador para o gestor, dos pares de trabalho. E que aí as feridas emocionais, os traumas gritam. Porque a pessoa vai lá, vamos supor que eu sou a colaboradora. Gente, se estiver fazendo sentido para vocês, clica no coraçãozinho para eu saber. Para o Instagram saber também que tá fazendo sentido aí para vocês. E para que ele possa entregar para mais pessoas, tá? Então, eu sou a colaboradora, eu tô com os meus traumas aqui à tona. E aí eu sentei lá pro meu gestor trazer o feedback. O gestor também tem os traumas dele. O que acontece? Ele já vai suando frio, vai nervoso, não sei o quê. Por quê? Existem os traumas. Eu vou lá, recebo o feedback, o gestor fala, isso aqui tá ótimo, esse passo aqui, faz esse ajuste e tal. O que acontece com grande parte das pessoas? Já vai nervosa, porque principalmente quem é filho, filha de pais ou de um deles extremamente exigente, os traumas da criança que você foi um dia já vem à tona falando assim, vou levar bronca. Eu fiz um monte de esforço para falar no fundo que eu tô errado. Ou quem é gestor meu Deus, eu vou precisar fazer isso. E a pessoa vai achar ruim. E não sei o quê. É, mais uma vez, os traumas que estão ali. E aí, a pessoa sai daquele feedback, que nada mais é do que uma conversa, do que alguns alinhamentos, com dores muito grandes. Mas é sobre a relação profissional? Não, é sobre traumas. A gente tem a mentoria avançada, a Volar, em que eu trabalho o processo, né, com as pessoas de transição de carreira, ou quem já fez a transição de carreira, quem tem o seu negócio, a sua carreira para potencializar resultados, e muitas coisas estão relacionadas a traumas. Eu tenho dificuldade de postar um vídeo, de me posicionar, de fazer uma live, de colocar o meu conhecimento em prática. É falta de conhecimento? Não! São os traumas tomando conta. Então, se você foi se identificando com esses sintomas, e são apenas alguns, esteja de coração aberto, presta atenção, compartilha essa live e vamos falar sobre isso. Como surgem os traumas, Su? Me identifiquei, tô até já contraindo a coluna, a garganta já começou a dar um nó. Presta atenção no seu corpo, como que ficou? Como está agora? Quando eu fui trazendo essas informações. Porque lembra que eu falei? O trauma mora no corpo. Então, cada um, de acordo com os traumas que viveu, vai percebendo onde isso reflete no corpo. E vai refletir também nas situações em que você se sente desafiada. Nas situações em que sai da zona de conforto, em que é algo novo.
e aí você sente aquela sensação no corpo, é onde você trava muitas vezes sem perceber, se ocupando com outras atividades. Então percebe onde que tá gritando aí no seu corpo. Geralmente quem ouviu muito para engolir o choro, quem foi se ajustando ali para se adaptar, para se aceita, às vezes sente um nó na garganta, uma bola aqui na garganta. Algumas pessoas sentem aperto no peito. Quem foi que aprendendo a carregar o mundo nas costas vai tendo dores na coluna. Se razão e emoção tem um conflito entre eles, ou a emoção tá indo para um lado, a razão fala vem para cá, a cabeça começa a doer, começa a pesar. É o seu corpo trazendo as informações desses registros. E como que surge um trauma? Que isso que é importante a gente quebrar paradigmas aqui. O trauma, gente, ele não surge de algo absurdo que aconteceu, e sim coisas absurdas, fortes que aconteceram na infância também geram traumas. Só que o trauma, presta atenção nisso que eu vou falar, que isso vale ouro. O trauma, ele não é sobre... Oi, Nelson, Ju, Alessandra, eu fico tão empolgada aqui falando, gente, que eu vou indo no flow. Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam. Se tiver alguma dúvida, se for se identificando, coloca nos comentários para eu saber, porque eu vou no flow do que eu preparei para vocês, do que eu vou sentindo, do que eu acho importante trazer, tá? O trauma, ele não é sobre uma situação específica. Ah, Su, mas eu passei por situações absurdas na minha infância. Tem palavras que a gente não pode falar, que senão a rede social derruba. Eu passei por situações absurdas na infância. Não foi sobre isso, não. O trauma não é sobre a situação em si. O trauma é sobre como foi tratado aquilo que você viveu. O trauma é sobre a sua criança sentir que tinha alguém para contar ou não. Quer ver só? Vou trazer um exemplo. Quando você era criança, lembra de alguma situação que você passou? Difícil, desconfortável, que te doeu, que você ficou triste? Claro que a criança não sabe ainda a palavra desconfortável. Tem uma parte do nosso cérebro, a parte aqui da frente, o nosso córtex, que vai se formando até os 21 anos. Imagina quando a gente é criança, é um pequeno pedacinho que vai se desenvolvendo. Essa situação que você lembrou que te doeu, que você passou, você compartilhou com alguém? Na infância, você tinha confiança, por exemplo, para compartilhar alguma situação com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que te criou, com seus avós? Ou você aguentava em silêncio? Seja por medo de incomodar, por não querer dar trabalho, por medo de levar bronca, por medo de ainda falarem que você que foi a pessoa errada, por medo de não querer causar mais confusão. Você tinha com quem contar? Ou você sentia que não podia contar por ninguém? Independente do motivo que fosse, independente da intenção dos pais, aqui é sobre como a sua criança se sentia. Porque esse não poder contar com ninguém é o que causa o trauma. Porque a criança não tem estrutura emocional para lidar com determinadas situações. O trauma, ele vem muito desse não poder. Então, hoje na sua vida, percebe que os sintomas que eu fui trazendo estão relacionados ao não poder? Não posso me posicionar. Não consigo me posicionar. Porque eu tenho medo do julgamento, tenho medo de não ser perfeito, tenho medo de falar bobagem. Percebe? Então, se lá na infância existiu esse não poder, você precisou lidar sozinho, sozinha, já é um trauma. Ou se você passou por uma situação, foi lá, contou para sua mãe ou contou para seu pai e não se sentiu protegida e além de tudo às vezes levou bronca, enfim, a sua criança sentiu que não recebeu o acolhimento, isso gera um trauma. E essas mesmas situações tendem a se repetir ao longo da vida. É como se fosse... Vou pegar uma folha aqui. É como se começasse com um pequeno... Essa aqui tá com escrito atrás, vai ficar ruim. Com um pequeno buraquinho. E aí, conforme não vai sendo cuidado, vai aumentando e você vai sentindo cada vez mais isso, tomando conta da sua vida. Então, esse é um ponto. Outro ponto que causa traumas é o que a gente chama de movimento de amor interrompido. O
que isso quer dizer? Vou trazer uma coisa aqui para vocês. Sabe qual que é o nosso primeiro trauma? O primeiro trauma que a gente vive? O nosso nascimento. Hoje já existem vários artigos científicos comprovando isso. Por quê? A criança, quando a gente está lá no útero da mãe, a gente vive uma relação de simbiose. Eu tô aqui conectada com a minha mãe. Eu sou ela é o meu mundo. É como se a criança se sentisse mesmo sendo parte da mãe. Então, o nascimento já é essa primeira quebra de vínculo, já é um primeiro trauma. O nascimento diz muito sobre nós também e sobre a forma como nós agimos na vida adulta. Se foi parto normal, se você precisou fazer essa força, se foi cesárea, então alguém fez esse movimento por você, se foi a fórceps. Então, tudo isso já traz informações. E o trauma que eu estava trazendo de movimento de amor interrompido, vou trazer algumas situações em que pode ser esse movimento de amor interrompido. O que que é? Isso é principalmente, em grande parte dos pontos, em relação à nossa mãe, tá? Então, o primeiro trauma que pode acontecer, olhando ali para logo após o nascimento, isso eu nasci, não pude receber o leite materno, já é um trauma, já é uma interrupção. Então, eu vivi em simbiose, eu estava totalmente conectada com ela, eu nasci e foi totalmente desconectada. Isso para a criança já é um trauma. Já é eu perdi, eu sofri esse abandono, eu não posso contar com ninguém. É claro que isso não fica no seu consciente, porque até em torno dos 3, 4 aninhos de idade, a nossa mente, ela não está preparada para gravar essas memórias de uma forma que seja consciente. Por isso que você não lembra de coisas dessa idade ou você lembra de pequenos fragmentos. Só que a sensação fica. E essas sensações que eu vou trazer aqui desse movimento interrompido, como que funciona na vida, na prática, na vida adulta? Dificuldade de confiar, você tem uma sensação de trava, uma sensação de bloqueio que não dá para explicar, porque não é algo tangível, é algo que você sente. Quando as coisas estão acontecendo, parece que o imprevisto acontece. Parece que é como se eu só pudesse ir até aqui e depois aquele castelinho de areia desaba. Porque é onde houve essa interrupção. Até com relação às pessoas, é o medo de confiar, é o medo de se permitir ser vulnerável, porque lá atrás houve essa desconexão. Com a primeira relação que você teve, uma das mais profundas, que é com a mãe. Outra situação de movimento de amor interrompido, você nasceu e aí precisou ficar ali uns dias longe da mãe, você precisou ficar internado, sua mãe precisou, aconteceu alguma situação que ficou alguns dias, ou às vezes um dia a criança já sente essa falta, essa interrupção. Percebe que não é sobre a intenção, é sobre fatos que acontecem que vão sendo registrados? Ou você estava lá com uns 2, 3 aninhos, ou às vezes até um pouco maior, e nasceu um irmão, uma irmã caçula. E aí a sua criança sentiu que perdeu esse lugar, que foi excluída. E aí o irmão ficava doente, dava mais trabalho e aprontava, e aí você vai aprendendo a ser a boa menina, o bom menino, para não incomodar, porque ele já dá muito trabalho. E aí vai sendo construído, então tô falando sobre os traumas, já vou dar um próximo passo. Uma estratégia de sobrevivência, o que é? Essa criança sentiu que ficou sozinha, ela tinha aquele amor só pra ela, ou ela era caçula, tinha os holofotes, aí pra ele nasceu uma outra pessoa, e aí a estratégia que essa criança cria de uma forma inconsciente deixa eu fazer de tudo pra ser perfeita, pra ser boazinha, deixa eu cuidar até do meu irmão, pra ver se alguém olha pra mim, para ver se eu consigo ocupar esse lugar de novo. E aí essa estratégia de sobrevivência vai sendo até a vida adulta. Deixa eu ser perfeita, eu não posso dar trabalho, eu não posso incomodar, eu não posso me posicionar, eu não posso errar, nunca é o suficiente, porque tudo que eu fiz ali na infância não era suficiente. Às vezes eu ouvia que 10 não era mais do que a minha obrigação. Percebe? Então, mais alguns exemplos práticos de movimento de amor interrompido. Ali você era criança, já maiorzinha, sua mãe precisou viajar, ficar distante de você, ou o pai, quando tem uma separação ali, a criança deixa de ter contato com o pai, ou Su, fui viver com os meus avós, Su, eu sou adotado, isso traz um movimento de amor interrompido? Sim. Percebe que existem vários fatores que vão gerando traumas?
e é sempre sobre esse não poder. Uma criança também que às vezes precisa cuidar dos irmãos da casa, ela vai pegando uma responsabilidade que cai no primeiro exemplo que eu trouxe de eu não posso dar trabalho, eu não posso contar com ninguém, e vai guardando tudo pra si. Percebe o quanto é pesado? Eu tenho certeza que conforme eu fui falando, foi gerando inclusive desconfortos no seu corpo. E aí o que acontece? Vou pegar aqui os bonequinhos que eu uso pra constelação. Até então, quando a gente nasce, a gente tem a nossa criança inteira. A nossa criança feliz, alegre. A nossa criança, a criança que existe dentro de nós, porque eu brinco que eu falo assim, eu atendo crianças que cresceram. Porque nós adultos nada mais somos do que criança que crescemos. E a criança que cresceu, quando você cuida e trabalha ela traz criatividade, impulso de vida, ação, produtividade, alegria. Então, aqui está a criança que você foi um dia antes dos traumas. Quando acontece um trauma, o que acontece dentro da nossa mente de uma forma mais lúdica? É como se a gente se dividisse em 3. Opa! O trauma não quer nem aparecer. É como se essa criança se fragmentasse em 3. Aqui é a sua essência, é quem você é, que pode ser que até hoje você não tenha descoberto. Vou explicar. Aqui é o trauma, aquilo que aconteceu, o não pode, o não poder da sua criança. Muitas vezes, um não poder receber colo. O não sentir que recebeu, nem lembrar que recebeu, o não receber um carinho. E os traumas, eles são geralmente transgeracionais. Aqui eu não vou entrar muito nisso, mas só para trazer um exemplo. Isso minha mãe não deu colo, ela era muito rígida, ela era muito fria. A hora que você vê, sua mãe não recebeu o colo da sua avó, que não recebeu da sua bisa, que não... Então esse trauma vai passando de geração para geração. E aqui é o terceiro elemento desse fragmento, que é o que eu chamo, que eu trouxe já aqui para vocês, de estratégia de sobrevivência. Então essa criança que sentiu que não podia contar com ninguém, que se sentiu sozinha, que até hoje não se sente vista, que aí é onde você faz, mas parece que ninguém te enxerga. Até quem faz menos que você tem reconhecimento. Se você não fizer, você sente que ninguém faz. Essa criança aqui, que sofreu um trauma, um não poder, criou uma estratégia de sobrevivência. É como se tivesse criado uma roupa, colocado uma roupa de eu sou forte, eu sou guerreira, eu dou conta de tudo sozinha, eu não posso contar com ninguém. Mesmo que eu sinta frustração, medo, me sinta insegura, eu fico quieta, aguento, igual eu aprendi a engolir o choro e vou e faço acontecer. Eu sou um tratorzão de executar. Era o que acontecia comigo. Minha roupa da minha estratégia de sobrevivência. Essa roupa, essa estratégia de sobrevivência, que é o que acontece com grande parte de nós, se chama salvadora. É aquela pessoa que é a que salva todo mundo, que faz por todo mundo. Só que aí, você tá com a sua estratégia de sobrevivência aqui da salvadora, muda de empresa, faz transição de carreira e mesmo assim se sobrecarrega. As pessoas às vezes não dão valor pelo seu trabalho. Por quê? Você vai fazendo para todo mundo, você tá com a sua roupinha aqui da estratégia de sobrevivência, a sua criança, a sua essência tá aqui atrás. Percebe que você faz para se sentir vista, para não se sentir abandonada de novo, para pertencer, para ter vínculo, porque é essencial para todos nós, mas principalmente quando a gente é criança, ter vínculos. Na infância, o vínculo ele é necessário até para a nossa sobrevivência, porque se a criança não tiver vínculo, como que ela vai receber alimento? Ela não dá conta sozinha. Só que essa estratégia de sobrevivência faz você olhar para tudo, menos para si. É onde muitas vezes, até caiu. É onde muitas vezes você sente que não sabe nem quem você é. Não sei nem mais quem eu sou. Eu me desconectei de mim. Tá pesado demais. O cabelo começou a cair. A coluna começou a doer. Parece que eu faço, nunca é suficiente. Uma parte minha diz que quer parar, que quer descansar, mas não dá. Tô sempre apagando incêndio. Porque esses traumas tomam conta. E percebe o quanto reflete na nossa vida pessoal, profissional, na nossa forma de nos comunicar? Começa a perceber.
Muitas vezes, quando a sua criança ferida está muito latente, você fala até muito no diminutivo. Ai, pegar o bonequinho, nesse caso realmente ele é pequeno, mas pegar um bonequinho, fazer um dinheirinho, essa coisinha. A gente vai virando a cabeça, falando um pouquinho mais molinho para ser o bom menino, a boa menina, para continuar fazendo parte. Quando você vai cuidando desse trauma, acolhe essas feridas, você vai tomando realmente o seu lugar até a sua voz começa a tomar mais força. A sua forma de se comunicar, você vai aprendendo a confiar, a delegar, a confiar primeiramente em você, a olhar para você, porque enquanto você está nessa armadura do trauma, você está deixando de olhar para você. Isso quer dizer então que o trauma, eu faço um negócio, aí ele cura, ele some, ele desaparece? Não. O que é feito, que é o processo que a gente vai fazer dentro da mentoria sistêmica Empreenda a Sua Vida, que eu faço dentro dos meus atendimentos, é você olhar para esse trauma, entendê-lo, porque aqui a gente está olhando para uma camada bem superficial, tá? E entendê-lo de uma forma profunda. E através dele, deixa eu pegar um outro boneco para eu não precisar baixar aqui para. E através dele, através dessa roupa que você aprendeu, tem essa roupa de salvadora. Você entender que, lembra que eu falei no início de desvincular? Que você não é ele. E que através dele, eu, por exemplo, sempre me cobrei demais, né? Fazia acontecer. Hoje, eu entendo que pode ser uma roupa que eu posso usar, mas não em me cobrar demais. Eu sei que eu vou fazer as coisas com qualidade. Eu sei que eu dou conta de executar. Só que agora eu sei que eu não preciso, vê se você se identifica. Tem alguma coisa para você apresentar, algum projeto para colocar em prática, alguma coisa para fazer. Você tem um mês para fazer, uma semana para fazer. Você vai lá nos 45 do segundo tempo e faz. Um dia antes, beirando ali no prazo para ficar na pressão. E aí você se cobra, você se culpa, você fica esgotada. Porque isso está relacionado a traumas. A gente vicia. Olha que doido. A gente vicia em sentir essa dor. Em sentir culpa. Em se sentir injustiçada. Em se sentir excluída. Em sentir essa pressão que provavelmente foi a pressão, ficou registrado dentro de você desde pequena que eu suporto a hora que vem a pressão, eu faço acontecer. E aí você vai repetindo esse padrão. Só que olha outra chave que eu quero te convidar para começar a virar a partir de agora. Você não é a gravação. Você tem essas gravações dentro de você. Só que a partir do momento que você olha para isso, você para, entende e fala: caramba, eu sou o gravador. Eu tenho essas gravações aqui. Eu tenho essa roupa aqui que é uma possibilidade. Mas agora eu posso fazer diferente. Tanto é que grande parte do público que eu atendo, inclusive uma das missões dentro do Empreenda da Sua Vida é trazer leveza, é fazer você se sentir segura de se realizar, de potencializar, é fazer você entender que o projeto mais importante da sua vida é você, para partir daí olhar para o externo. Foi porque eu vivenciei tudo isso. Eu precisei inclusive adoecer para olhar para tudo isso. Então isso que era um trauma e uma estratégia de sobrevivência, hoje eu uso ao meu favor. E começa a perceber o quanto você vai trocando essas roupas, dependendo do círculo que você está. Então, no profissional, eu vou e coloco determinada roupa, com relação à forma de se comunicar, de se posicionar, na família outra. Se seus pais estão vivos, são vivos, se você tem contato com eles, com a família, começa a perceber como é o seu comportamento quando está ali. Quais são as histórias da sua família? Qual que é o trauma? Preste muita atenção nisso. Qual é o trauma de escassez da sua família? Anota, se você puder. Escreve assim: qual o trauma de escassez da minha família? E quando eu falo sobre escassez, não é necessariamente sobre escassez financeira. Pode ser nas relações, na saúde. Escassez no sentido de calar a voz, porque a gente precisa trabalhar para soltar a voz.
Muitas mulheres foram caladas até pouco tempo. Precisavam suportar, sobreviver. E a hora que você começa a ter consciência dos traumas de escassez, dos traumas fortes que houveram na família, muitas vezes mortes precoces também causam traumas. Vou trazer um exemplo aqui que me veio que é muito importante. Minha mãe perdeu um bebê, eu tive um irmão que faleceu bem cedo. Ou assim que eu nasci, minha mãe ou meu pai perdeu um dos pais. O que acontece? Isso, sim, gera um trauma em você com relação à perda, mas gera um trauma ainda maior. Porque o que acontece? Para sobreviver, muitos pais, vamos dar o exemplo da mãe. A mãe, o que ela faz? Eu guardo meu luto e vou seguindo a vida. Só que se sua mãe não olhou e não cuidou e curou esse luto, ela emocionalmente não olha para você. É como se você estivesse aqui na frente e ela fica aqui embaixo, olhando, presa no luto. Isso vale para a nossa vida também. Lembra que eu falei dos fragmentos? Cada situação, cada tragédia, cada dor de forte impacto emocional também que a gente passa, é como se fossem ficando pedacinhos nossos, fragmentos nossos ao longo do caminho. E você vai sentindo isso no corpo. E aí, qual que é o processo? Olhar para tudo isso e ir integrando cada pedaço. E a hora que você começa a olhar para a sua história e para os traumas, para as histórias de traumas da sua família, às vezes doenças que surgiram do nada, existem traumas com relação à doença. Quando você vai no médico, foi num cardiologista, o que ele pergunta? Tem alguém que tem problema de coração na sua família? Pressão alta? Câncer? Por quê? Tudo fica registrado no nosso corpo. As doenças também têm raízes emocionais. O registro fica aqui, como o dos traumas. Isso teve uma questão, uma morte precoce da minha família, mas não foi com relação aos meus pais. Eu sei uma história lá da minha avó, da minha bisa. Esse trauma vai sendo passado através do DNA, esse medo de perder. Fica uma parte presa ali até que alguém olhe para isso. Eu vejo sempre isso dentro das constelações. Sempre. A pessoa traz uma questão, às vezes inclusive com relação a dinheiro. A hora que a gente vai olhar e trabalhar é sobre traumas lá de trás. Porque o racional, ele direciona. Só que o que vai te impulsionar ou te travar ou tornar pesado e tomar conta do seu dia a dia não é o racional. Que nem agora, você está aqui me assistindo, eu tô aqui falando, eu não tô pensando, eu preciso falar, eu preciso gesticular. Não, eu gesticulo porque eu sou descendente italiano, já é nato da família fazer isso. O inconsciente tá agindo o tempo todo. Tudo isso são informações inconscientes, dinâmicas inconscientes, traumas inconscientes. E o que eu tô trazendo aqui, a hora que eu te pergunto, inclusive, quais são os traumas de escassez, quais são os traumas da sua família, é o primeiro passo para trabalhar isso, é tomar consciência, ter clareza. Ter clareza, gente, para tudo é essencial na nossa vida. Inclusive, dentro da mentoria Empreenda Sua Vida, no nosso primeiro encontro, a gente tem ferramentas para trabalhar a clareza. Inclusive a clareza do que você quer empreender, do que você quer realizar na sua vida. Inclusive a clareza de entender se isso que você quer é realmente um desejo ou está relacionado ao trauma. É dor ou desejo? Se eu preciso mudar o que eu quero, então, não. Muitas vezes, eu, por exemplo, quando eu comecei a atender como terapeuta, eu não tinha consciência, mas eu escolhi pela dor. No fundo, era minha criança que queria salvar minha mãe, que teve depressão e síndrome do pânico quando era criança. Então, através dos meus pacientes, das pessoas que eu atendia, eu fazia um esforço, eu queria salvar, eu quase puxava a pessoa e falava, deixa que eu faço isso aqui por você. Por quê? Estava conectado com a dor. Eu precisei mudar de profissão? Não, eu precisei trabalhar essas questões, inclusive essa relação com a minha mãe, de eu voltar para o meu lugar de filha, que foi o que resolveu uma questão da coluna também, para a partir daí, o meu porquê,
a clareza com relação ao que eu queria fosse pelo desejo e não mais pela dor. Então, ter clareza, ter consciência é essencial para a sua vida. Tanto do que você quer, quanto do que você não quer, quanto das histórias que você vem repetindo. Quanto dos talentos também que você herdou. Porque às vezes eu vou trazendo aqui e falar, meu Deus do céu, minha família só trouxe negócio ruim, e na infância só teve negócio ruim. Não, a gente também herda os talentos. Eu tenho esse talento de me comunicar, gosto de explicar, de ser professora, de ensinar, de mentorar, que o mentor dá um direcionamento, pelo talento que eu recebi da minha mãe. Minha mãe sempre fez isso. Minha mãe também sempre foi curiosa em estudar. Eu sou uma pessoa extremamente comprometida com a minha carreira e herdei isso do meu pai. Eu nunca vi o meu pai faltar do trabalho. Então, nós herdamos, não sei se vocês já assistiram, tem um desenho que chama, se não me engano, é A Vida é uma Festa. É uma animação. Ela traz muito sobre os traumas e os talentos herdados. De uma forma lúdica. É uma história linda. Do quanto a gente repete padrões traumáticos, e aí você fica, por que eu não consigo dar o próximo passo? Eu preciso de um curso, eu preciso de estratégia tal, e vai buscando fora o que precisa ser resolvido dentro. E por isso que eu disse que essa live ela é tão essencial para todo mundo, para você começar a desvincular e falar assim, isso aqui é um trauma, eu preciso cuidar. Isso aqui não sou eu. Eu não sou aquela. Não é que eu não consigo dizer não, é esse trauma que tá tomando conta. Não é que por onde eu vou as pessoas não me enxerguem, é que eu preciso me ver. Não é que todo mundo só quer receber. É porque eu só aprendi a me doar e preciso trabalhar o inverso. Eu preciso aprender a me dar cola, eu preciso aprender a fazer por mim, eu preciso aprender a me valorizar. Eu tô rangendo os dentes à noite. Não é que, eu sou assim. O que você tá guardando aí que à noite precisa até trancar os dentes? Eu tenho infecção de urina recorrente. O que você aprendeu sobre ser mulher? Qual a história das mulheres da sua família pro seu feminino tá gritando? Eu vivo com problema de fígado. Da onde vem essa raiva? Porque você tá reprimindo ela. Raiva do que a sua criança tem? Que raiva tá até hoje guardada? Percebe que sim, é desconfortável. Eu sempre falo dentro da mentoria, para quem for fazer parte, eu falo sempre no nosso primeiro encontro que o primeiro passo para a mudança é sentir o desconforto e entender pode ser mais leve. Porque eu, por exemplo, fui acostumada a carregar a mochilinha aqui minha, dos outros e de quem quisesse, e eu achava que isso era normal. É natural viver na correria. É natural, de vez em quando eu adoeço. É natural isso. Não é. A gente precisa parar de normalizar essa aceleração. É o grande mal do século, essa epidemia silenciosa da gente reprimir as nossas emoções, esconder os nossos traumas e ser perfeito e querer carregar o mundo nas costas porque ninguém aguenta. Eu sei que você aprendeu a ser gentil com todo mundo. O meu convite aqui é para que você comece a ser gentil com você. A gente vai fazer um exercício agora para soltar tudo isso, porque eu sei que vai mexendo com um monte de coisas, mas eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite. Se você quiser dar o próximo passo com método, com direcionamento, a gente tá com as inscrições abertas para a mentoria sistêmica Empreenda a Sua Vida, em que a gente vai olhar para tudo isso, a gente inicia a mentoria olhando para a clareza, para ver se o que você deseja está relacionado à dor ou a desejo. A gente vai olhar para os traumas, vai olhar para essa relação com a mãe, para esse movimento de amor interrompido, que 99,9% de nós temos, para a relação com o pai, porque existem várias formas que a gente vai aprendendo a olhar para o pai, para o dinheiro, para o trabalho, para esse empreender no sentido de realizar. Tudo isso com ferramentas, com direcionamento, com técnica, com material, com algo visceral. Porque o trauma ele mora no corpo.
Então não é com mais conhecimento, é você sentindo. Que a partir daí você vai se sentir mais segura de si, inclusive insegurança está relacionada à criança que ainda busca o colo da mãe. Ah, isso, mas eu tenho mágoa dela. Se existe mágoa, se existe esse peso, é porque existem questões que precisam ser resolvidas. Para vocês terem uma ideia, a gente teve a constelação em grupo. A gente tem constelação em grupo uma vez ao mês aqui em Americana. E uma dessas constelações em grupo, a gente trabalhou uma questão que a pessoa trouxe com relação à alimentação. E teve uma pessoa que representou o alimento dentro da constelação. E eu sempre falo, observa, porque aquilo que você representa, aquilo que você é convidada a olhar, geralmente está relacionado às histórias da sua família. Aí finalizou a constelação, ela veio me perguntar, ela falou, Su, eu fiquei na dúvida porque eu representei o alimento e foi algo tão forte, eu me senti ansiosa, eu senti um monte de coisa, mas eu não tenho questões com relação ao alimento. Aí eu falei a seguinte frase para ela, eu falei, perceba o que isso te traz, mas observa como é a sua relação com a sua mãe, porque através dela você recebeu o primeiro alimento. Nesse momento, o olho dela encheu de lágrima, ela falou, já entendi, eu tenho vários problemas com relação a ela. Percebe como tudo está conectado? Inclusive o nosso trabalho, o Empreenda a Sua Vida, surgiu justamente por conta de dores que eu percebi de pessoas que querem empreender, que estão empreendendo, que querem realizar coisas na vida e que isso está trazendo mais sofrimento, mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Eu falei, gente, a gente precisa olhar para isso. As pessoas estão adoecendo por algo que é gostoso para elas, que elas desejam, mas porque está buscando fora e precisa ser resolvido dentro. Dentro do Empreenda a Sua Vida, a gente vai olhar para isso. Nós temos 6 encontros ao vivo, além de vários bônus que a gente trabalha. A gente cria realmente uma comunidade, porque o ambiente, ele influencia diretamente também. Se você está em um ambiente em que as pessoas te desvalorizam, em que você se sente diminuída, não vista, qual que é a tendência? É sua dor, esse trauma aumentar ainda mais. A gente tem essa mentoria em grupo porque através do grupo, dessa comunidade, uma vai apoiando e impulsionando a outra e todo mundo vai crescendo juntos. Su, como que eu faço para participar? Como que eu faço para garantir minha vaga? A gente inicia nosso primeiro encontro agora no início de junho. Você pode mandar vida ou aqui nos comentários ou finalizando a live por direct, que eu te passo as informações e aí você garante sua vaga. Pode ter certeza absoluta que você não vai sair a mesma pessoa que você entrou. Você vai sair sendo mais você e menos os seus traumas, menos as suas dores. Porque você pode ter certeza, eles tomam conta. E é um processo que precisa observar, cuidar, tratar, para a partir daí você se sentir mais segura de si, ter mais leveza, mais realização e se amar o suficiente para se permitir ter uma vida mais abundante. Vou fazer uma pergunta aqui antes do exercício para você perceber isso. E quem viu os stories ontem, tá tudo certo que eu falei no stories ontem sobre isso. Eu quero que você imagine nesse momento, faça uma lista mental das pessoas que você mais ama nesse mundo. Vou te dar 5 segundos. As pessoas que você mais ama nesse mundo. Pensa aí. Foi? Quanto tempo você demorou para colocar o seu nome nessa lista? Ou pode ser que você não tenha nem colocado. Ixi, Su, nem lembrei de mim. Desde quando você aprendeu a se deixar em último plano? Essa informação já traz muito sobre travas, bloqueios, pesos, imprevistos que do nada acontecem na sua vida. Porque racionalmente eu sempre achei que eu me amava e que não tinha nenhuma questão com relação a merecimento. Amanhã a gente vai falar inclusive mais sobre isso. E eu fui entendendo que eu precisava estourar os tetos de merecimento que eu tinha colocado para mim, para continuar pertencendo.
É mais um ponto que a gente vai trabalhar dentro do Empreenda Sua Vida. Então, finalizando, manda a vida nos comentários, eu te passo todas as informações. Ou surgiu alguma dúvida, teve um negócio que mexeu comigo, mas fiquei com receio de mandar nos comentários da live e não me senti à vontade, porque a gente vai aprendendo a guardar tanto, né? Manda no direct, que aí a gente conversa, tá joia? Agora a gente vai fazer um processo de soltar. Se você tiver em um lugar claro que você possa, apoie o celular em algum lugar, que você vai fechar os seus olhos, a gente vai fazer um processo realmente de soltar o corpo. Apoie o seu celular, feche os seus olhos e vai inspirando bem tranquilamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai desacelerando, vai soltando a tensão da coluna, relaxando o maxilar. E se tem alguma região do seu corpo que ainda tá com um pouquinho de desconforto por conta desse tema dos traumas, perceba agora respirando. Tem alguma região que tá com um pouquinho de tensão, de desconforto, se tem algo que te incomoda. Se tiver, coloque as suas 2 mãos nessa região. Perceba o que esse desconforto tem a dizer a você. O que esse desconforto, que é a sua criança gritando, pedindo ajuda, quer te dizer. O que ele está te pedindo. E vai dizendo para esse desconforto, para essa sensação, ou para esses traumas, para essas situações que você foi lembrando ao longo da live. Agora eu te vejo. Agora eu cuido de você. Agora eu cuido de você. E vai respirando, relaxando e dizendo para você mesma: agora está tudo bem. Agora eu posso escrever uma nova história. Agora eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas e pelos meus sonhos. Agora pode ser mais leve. Isso. Aí respira bem, bem fundo, enche o pulmão de ar, e aí você vai segurar um pouquinho a respiração e soltar bem devagar. Então, inspira, segura um pouquinho, solta. E aí você vai fazer mais uma vez e na hora de soltar, imagina como se estivesse soltando esses pesos mesmo. Esses pesos emocionais que você tem carregado. Inspira, segura um pouquinho e solta. Se permita soltar. Isso. Muito bom. Aos pouquinhos, vai voltando aqui comigo, abrindo seus olhos, voltando para aqui agora. Soltou? Isso não é 1% dentro do que a gente trabalha no Empreenda Sua Vida. Como eu disse, o trauma ele está registrado no nosso corpo. E para a gente cuidar de tudo isso, precisa ser visceral. Para ser visceral, para a gente fazer exercícios profundos, eu preciso ver vocês. Através da videochamada, acompanhada a um direcionamento. A gente vai fazer todo esse processo de libertação, de abundância dentro do Empreenda Sua Vida. Não deixe o seu olhar para você, mais uma vez, para depois. Porque quando a gente aprende a ser forte, a gente, depois, não, tá tudo certo.
Não tá tudo certo, você não precisa mais carregar uma tonelada. Não espere, como aconteceu comigo, adoecer para você poder olhar. Travar sua carreira, travar seu financeiro, você começar a se isolar das pessoas ou começar a ter raiva. Se desvincule, comece a soltar essas dores. Envie a vida por direct, eu passo todas as informações. Lembrando que amanhã, 12h30, tem live, a gente vai falar sobre prosperidade, autenticidade, merecimento. Amanhã é dia de expandir. E essa live eu vou deixar gravada lá no feed, pra gente manter o nosso equilíbrio de troca. Você recebeu um conteúdo aqui que vale ouro, foi uma verdadeira aula. Assim que estiver disponível no feed, lembra de curtir, se quiser comentar, envia um coraçãozinho nos comentários para eu ver que você assistiu, que fez sentido para você, e compartilha com pelo menos 3 pessoas, para que elas comecem também a entender que não precisa mais pegar esses traumas, esses medos, essas dores, essas traumas de bichinho, essas travas de bichinho de estimação, que pode ser mais leve, mais abundante e com mais alegria. Uma ótima tarde para você, te vejo amanhã na live. E para quem já garantiu sua vaga no Empreenda Sua Vida, se prepara, porque sua vida nunca mais vai ser a mesma. O ano de 2025 vai ser um ano de virada de chave, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Te vejo amanhã 12h30. Para saber informações, garantir a vaga no Empreenda Sua Vida, envia a vida por direct. Boa tarde, tchau, tchau!